Olá, pessoal, retomando aí a nossa quinta rota, e hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante que vai fazer um link aí com tudo isso que você está planejando como atividade de extensão. Hoje nossa missão aqui é falar sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável e também relacionar esses objetivos do desenvolvimento sustentável com aqueles conteúdos que vocês já estudaram em outras disciplinas, né? E fazer com que vocês consigam enxergar que esses objetivos eles podem ser traçados a partir da intervenção que você vai fazer. Então, além de considerar aquela área da disciplina que você já escolheu e que vocês já estão aí se organizando para planejar essa atividade extensionista, já pensaram, né, sobre ela, já estão construindo o seu plano de trabalho, também agora você vai fazer esse link com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, essa é a nossa missão na nossa aula de hoje. Vamos lá? Então, vamos aos objetivos. Primeiro, compreender os objetivos do desenvolvimento sustentável. Essa é a primeira missão. Lembrando o seguinte: nós tínhamos aí, até 2015, nós tínhamos aí as metas que foram estabelecidas pelos objetivos do milênio. Aí, quando foi em 2015, os países das Nações Unidas, da ONU, eles então traçaram esses objetivos do desenvolvimento sustentável, que também é chamada de Agenda 2030. Por que a Agenda 2030? Porque agora nós traçamos as metas para que você possa avaliar o cumprimento em 2030, tá? Por isso é chamada essa Agenda 2030. Eu sei que vocês já tiveram aula de responsabilidade socioambiental, e eu não me lembro se foi na Rota 8, mas foi trabalhada exatamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável e também as metas. Por quê? Porque nós temos aí o desdobrar do objetivo. Então, eu tenho um objetivo, por exemplo, erradicar a pobreza. Mas, a partir desse objetivo, eu tenho o desdobramento de 5 metas. Então, mais importante também é que você busque a informação de verificar quais são os objetivos, mas também quais são as metas que elas decorrem desses objetivos. Porque ao todo nós temos 169 metas, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável e 169 metas para que se alcance até 2030. Então nós vamos fazendo aí essa avaliação, tá? Então, primeiro, a gente compreender quais são esses objetivos, também explorar a relação entre esses objetivos do desenvolvimento sustentável com a gestão pública, porque afinal vocês são gestores públicos, né? E vocês precisam estar aí com esse olhar desse cumprimento do que está estabelecido na Agenda 2030. E também, agora, para o projeto especificamente falando, vocês têm que relacionar o objetivo do desenvolvimento sustentável com disciplinas específicas. Quais disciplinas? Aquelas disciplinas que nós estamos aqui conduzindo a partir delas, que foram estudadas no semestre passado, nós estamos conduzindo essas atividades. Então, nós vamos relacionar e dar aqui algumas sugestões a partir de cada uma dessas disciplinas, né, desses conteúdos, tá? E também vocês possam planejar, assim como desenvolver uma ação extensionista, uma intervenção baseado no quê? Com foco no quê? Em cumprimento ali do desenvolvimento sustentável, de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, certo? Então, aqui nós temos uma visão geral de quais são os objetivos. Se você perceber, nós temos 17 objetivos. Lá no número 1 está lá, erradicação da pobreza. Aí lembra que eu falei para vocês que você tem que buscar o objetivo e as metas que decorrem daqueles objetivos, né? Então, se você for olhar, a erradicação da pobreza, ela tem ali mais 5 metas a partir desse objetivo, porque nós temos uma meta que é a 1.5, que ela se desdobra em A e B. Então, é importante não só conhecer os objetivos, mas também as metas que decorrem de cada um desses objetivos, assim vai ficar muito mais fácil você planejar aí a sua atividade extensionista, tá? Então, esses objetivos, eles foram traçados aí pelos países que compõem a ONU, então a Organização das Nações Unidas, em 2015, lembrando que até aquele momento se tinha os Objetivos de Desenvolvimento Mundial,
mas que a partir desse momento se tem, então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são mais objetivos, tá? Em número, em quantidade de número, e também são mais metas para que você possa avaliar para depois de 15 anos. Então, a primeira foi em 15 anos, o desenvolvimento mundial, e aí daí foi traçado para daí 15 anos se avaliar novamente, por isso a Agenda 2030, tá? É assim, em resumo, o que esses objetivos buscam? Eles buscam erradicar a pobreza, proteger o planeta, porque a gente fala de sustentabilidade, e garantir aí prosperidade. Garantir sustentabilidade quer dizer o quê? Para essa geração que aqui está, mas preservando também para a geração futura. E garantir prosperidade para todos até 2030. Essa é a intenção maior. Ok, e aí a gente vai relacionar, então, qual a importância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável quando a gente faz aí esse paralelo com a gestão pública. Tudo, né? Tem tudo a ver, 100%. Então, nós temos o quê? Integrar os princípios da sustentabilidade nas ações governamentais para promover crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. A gente sabe que isso é papel do gestor público. Criar mecanismo para medir o progresso em direção aos ODS, como é que nós conseguimos avaliar o cumprimento de alguma meta. Também garantir que as ações que foram implementadas, elas gerem resultados e que esses resultados sejam resultados duradouros. Daí a importância de você avaliar, não só planejar, realizar, mas também avaliar o resultado. Também, a gente sabe que o gestor público não faz nada só, então ele precisa aí movimentar toda a sociedade, até porque nós fazemos parte aí de todos que são interessados no cumprimento dessas metas, desses objetivos, então engajar a sociedade civil, universitária, setor privado e demais atores do processo de desenvolvimento sustentável. Então, todas as pessoas são interessadas no cumprimento desses objetivos. Também utilizar o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável para quê? Para ser uma diretriz, né? Então, essa diretriz é que vai nortear as ações. E aí, aprimora a governança, a transparência, a eficiência na alocação de recursos públicos. Tudo isso você relacionando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com a gestão pública. E, por fim, aplicar os princípios ali dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira personalizada, considerando o quê? A particularidade de cada município, de cada região. A gente sabe que nós temos aí municípios que são grandes, né? E tem municípios, por exemplo, que eles conseguem fazer um planejamento com recurso um tanto quanto maior, e tem municípios que têm acesso a empresas, fábricas, e que conseguem trabalhar ali nessa região, e tem municípios menores. Então, nós temos municípios menores, nós temos municípios que estão dentro desses municípios, nós temos aldeias indígenas. Então, é importante você trazer para a sua realidade, para a realidade do seu município, tá? E aí nós vamos relacionar então com o primeiro conteúdo, que é o conteúdo de gestão pública. Em relação ao conteúdo de gestão pública, apenas para ilustrar, né, para que você possa se inspirar, o que é possível a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, olha lá, promover a capacitação e desenvolvimento profissional para servidores públicos. Eu estaria cumprindo qual objetivo? O objetivo 4, ele nos traz educação de qualidade. E o objetivo 8, ele nos traz trabalho decente e crescimento econômico. Então, eu vou relacionar aquilo que eu pretendo fazer, né? O objetivo daquela ação, eu vou relacionar com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Temos também, como sugestão, elaborar políticas de inclusão e diversidade no setor público. Qual o ODS que a gente estaria aí evidenciando? Igualdade de gênero. E também o ODS 10, que é redução das desigualdades. Então, perceba que às vezes você consegue linkar com mais de um objetivo do desenvolvimento sustentável. E é por isso que é importante você dar uma olhada nas metas, porque isso pode te ajudar a definir. Também implementar estratégias para a melhoria do clima organizacional e da qualidade de vida no trabalho. Qual seria o objetivo de desenvolvimento sustentável com esse olhar? Seria o quê? Saúde e bem-estar, que é o ODS 3, tá?
Ah, então tá bom. A partir desse tema, né, desse assunto, gestão pública, eu já entendia que o vínculo dele, a relação que eu tenho que fazer com algum dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e aí o que que eu vou fazer? Qual a ação que eu vou propor? Aí você lembra que nós estudamos na aula passada as modalidades de intervenção. Então, aqui para ilustrar, palestras sobre diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, campanha de conscientização sobre saúde mental no trabalho. Então, são ações que podem ser realizadas, tá? Aí a gente vai para a próxima disciplina, que é a disciplina de gestão financeira e orçamentária. Em relação a essa disciplina, nós vamos mais uma vez contextualizar aí relacionando com a ODS e também mostrar o que poderia ser uma ação planejada, né? Uma modalidade de intervenção. Então, capacitar cidadãos e gestores sobre direitos e deveres na administração pública. Qual seria o objetivo contemplado? Objetivo 16: paz, justiça e instituições eficazes. Depois, desenvolver materiais educativos sobre licitações, contratos, transparência pública. Qual seria o objetivo ali contemplado? O 17: parcerias e meio de implementação. Por fim, criar estratégias para quê? Para ampliar a participação social na formulação de fiscalização de políticas públicas, até em audiências públicas, né, em sugestões, as questões orçamentárias e etc. Nós estaríamos, então, cumprindo qual ODS relacionada aqui? A 11, né, o objetivo 11, que é o quê? Cidades e comunidades sustentáveis. Ok, então a partir dessa disciplina de gestão financeira e orçamentária, com olhar em um dos desenvolvimentos ali, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, então eu vou fazer o planejamento da minha ação. E aí aqui para ilustrar, oficina sobre governança fiscal e transparência pública, que nós já até demos isso como sugestão, se você lembrar, na nossa aula passada, né, na rota passada, que a gente falava de modalidades de intervenção, e curso sobre planejamento orçamentário para a modernização da infraestrutura. A gente parte, então, para a nossa terceira disciplina, que é a disciplina de Direito aplicado à gestão pública. E eu tenho que, mais uma vez, vincular a um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e também, ali, pensar na ação que vai ser realizada, a modalidade de intervenção. Então, eu tenho aqui, ó, capacitar sobre a aplicação das normas jurídicas na administração pública. Eu contemplaria qual ODS? 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias e meios de implementação. Também, promover a inclusão e a igualdade de gênero em políticas públicas. E aí nós teríamos o quê? Contemplado ODS 5, que é a igualdade de gênero, e ODS 10, que é a redução das desigualdades. E também implementar ações de conscientização e treinamento para servidores públicos, focado em temas como éticas, direitos humanos e acessibilidade. Nesse quesito, eu estaria contemplando a ODS 3, que é saúde e bem-estar, e a ODS 8, que é trabalho decente e crescimento econômico. A partir, então, dessa disciplina de Direito aplicado à gestão pública, relacionando com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, então nós teríamos aí o planejamento de uma intervenção. Nesse caso, curso sobre a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, para ilustrar como você deve fazer essa relação, pensar na disciplina, lembrar que nós já estudamos as modalidades de intervenção, nós já falamos sobre o plano de trabalho, aquelas perguntas que você vai precisar responder, o que, por quê, como, quando, onde, nós já falamos sobre isso. Relacionar com um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, para que você possa, então, aí, executar essa ação e depois avaliar os resultados. E a gente segue, então, para a última disciplina, que são 4 disciplinas, né? Que é a disciplina de gestão de sistemas de informação. Então, aqui, o que nós temos? Primeiro, relacionar com o objetivo do desenvolvimento sustentável e pensar numa modalidade de intervenção. Capacitar gestores e cidadãos sobre orçamento público, responsabilidade fiscal e transparência. Eu estaria ali relacionando com qual objetivo? O objetivo 8,
trabalho decente e crescimento econômico. E o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes. Também, desenvolver estratégias para otimizar o uso de recursos em áreas prioritárias como educação e saúde. Nesse caso, eu contemplo o ODS 3, que é saúde e bem-estar, e o ODS 4, educação de qualidade. Também criar sistemas que facilitem o acesso à informação pública e à participação social. Lembra como é complicado acesso às informações, mesmo com a ordem aí de transparência pública e tal, mas pode ser facilitado, isso pode ser de alguma forma facilitado. Então, aqui, eu contemplaria o quê? ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e a ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação. Como é que eu faria isso? Qual a ação, né, que eu planejo a partir disso? Capacitação em gestão de sistema de informação para a administração pública. Então, eu capacito para que a administração pública possa atuar ali e informar os dados de forma transparente, da forma como a lei exige. Então, muitas vezes a gente sabe que os servidores, eles precisam ser capacitados para que eles consigam cumprir aquilo que está na determinação da própria lei. Por quê? Porque os agentes sociais, a sociedade em si, ela tanto pode participar do momento do planejamento, quando se fala em orçamento público, como também ela tem direito a todas as informações, e por isso a gente fala em transparência pública, e mais que isso, ela também pode atuar como fiscal. Então, nós podemos aí desenvolver essa capacitação a partir de determinadas ferramentas, para que isso possa ser implementado. Então, aqui, a título, mais uma vez, de exemplificação do que pode ser feito, tá? E aí, qual a relevância dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a gestão pública? Na verdade, eles estão intrinsecamente ali estabelecidos um ao outro, eles estão assim juntos, né? Por quê? Porque quando a gente fala em gestão pública, a gente sabe que é obrigação do gestor cumprir as determinações da lei, é obrigação do gestor pensar na responsabilidade socioambiental e etc. Mas também é papel das universidades. Então, aqui, essas ações de extensão universitárias, elas são planejadas por qual motivo? Para engajar vocês, enquanto comunidade acadêmica, e mais que isso, as pessoas que estão ao redor de vocês, a sociedade como um todo, para que tanto conheçam, como também executem, né, ajudem aí no cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável e que possa proporcionar benefícios tanto a quem participa como a todos que estão ali ao redor e contribuir para um desenvolvimento muito mais justo, muito mais igualitário, que esses são, quando se traça os 17 objetivos, esse é o olhar da Organização das Nações Unidas. Certo? Então, vamos agora lembrar que o que você precisa fazer. Você está construindo o seu plano de trabalho, e ao construir o seu plano de trabalho, você já escolheu a disciplina, você já pensou aí em todas as modalidades que nós já falamos de ação, de intervenção. Agora você, ao defini-las, você vai pensar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, lembrando da dica, dê uma olhada também nas metas, dê uma olhada nos objetivos e dê uma olhada nas metas que devem aí ser alcançadas ou que foram planejadas, projetadas para serem alcançadas até 2030, tá certo? Então, até a nossa próxima aula, eu vou finalizar aqui a nossa apresentação.